Olá, olá, boa tarde. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde. Vamos iniciar então essa live enquanto o pessoal está entrando. Vamos começar esse bate-papo que a gente acenou aí para o pessoal da internet que a gente vai conversar hoje. Hoje, sexta-feira 13. Sexta-feira, 13 de janeiro de 2023, mas não tem nada a ver com azar, mas sim tem a ver com disciplina, tem a ver com educação, tem a ver com gestão de negócios, com gestão financeira. E eu quero agora, desde já, agradecer a todo mundo que já vem entrando, mais pessoas tendem a entrar no decorrer da transmissão. E hoje eu estou aqui com a Pamela Ribeiro. A Pamela Ribeiro é especialista em investimentos, é minha colega na pós-graduação de educação financeira, mas, sobretudo, eu quero deixar com que ela se apresente. Vamos lá, Pamela, se apresente para o pessoal aí. Oi, boa tarde, gente. Como o Jonathan falou, eu faço pós-graduação com ele e também sou professora de geografia, além de especialista em investimentos. Eu dou mentoria para as pessoas começarem a investir. E hoje eu estou aqui para falar com os empresários, né, Jonathan? É isso, pessoal, empreendedor. E, gente, a primeira coisa que a gente tem que trazer para a nossa live de hoje é necessário que qualquer negócio tenha o mínimo possível de educação financeira, de gestão financeira, de controle financeiro. Porque é muito comum o empreendedor que começa um negócio, que começa um empreendimento e ele começa fazendo tudo, como a gente fala, no vulto. Ele começa de qualquer jeito, ele começa a vender, daqui a pouco ele não sabe quanto que ele tem vendido, ele começa a ter as suas despesas para o negócio dele funcionar, e daqui a pouco, mês que vem, você pergunta para ele quanto que gerou de despesa, quanto foi de custo fixo, quanto foi de custo variável. Ele não sabe falar, e muito menos ele sabe falar se o negócio dele teve lucro de verdade ou prejuízo. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer para todo mundo que está aqui: se você tem um negócio ou se você ainda não tem um negócio, mas pensa em abrir uma empresa no futuro, você precisa ter um mínimo de organização financeira, um mínimo de princípios de gestão financeira, para que a gente possa falar mais na frente, como a gente vai falar hoje ainda, de investimentos. Porque, Pamela, não sei se você já percebeu, mas geralmente as pessoas falam que não investem porque não sobra, é ou não é? Sim, é essa a desculpa. Só que a gente não tem que esperar sobrar para investir. Se a gente ficar esperando sobrar, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida da empresa, não vai sobrar o dinheiro. O dinheiro entrou e aí você tem que já ali reservar 10, 20, 30%, aquilo que você acha viável e já colocar nos seus investimentos. Depois, com o restante que sobrou, você paga as contas, porque senão você nunca investe. E na verdade, o que a gente vai falar aqui agora quando a gente fala assim, não sobra, mas às vezes não sobra porque é um erro de gestão. E um erro muito comum que eu percebo é o empreendedor abre a empresa, daí ele fatura, tem o seu faturamento para o seu produto, para o serviço, enfim. No final do mês, se sobrou algum dinheiro na conta bancária ou no caixa da empresa, ele tem a falsa visão de que aquele dinheiro é todo dele. O que sobrou é todo meu. Eu fiz uma live uma semana retrasada e a gente comenta muito disso de precificação. Bom, eu comprei um produto por 900, eu vendi esse produto por 1.500. Então, 1.500 eu tirei a taxa do cartão, eu tirei o imposto, eu tirei o fornecedor, depois eu tive que pagar ali a entrega, alguma coisa. Sobrou para mim R$700. Esses R$700 é o meu lucro, certo? Aí todo mundo fala, certo? Disse, não, errado. Esses R$700 é margem de contribuição, para que você tenha formas de pagar o seu custo fixo mais tarde. Então, quando a gente imagina assim, caramba, não me sobra para investir, tá, mas você fez essa conta para investir? Ou você só saiu lá administrando o dinheiro, tá aqui, se tá aqui é meu, a empresa é minha, então é tudo meu. Calma, existe um princípio, eu sou contador, para quem não é do meu público, quem não me conhece, meu nome é Jonathan, e para quem me conhece, meu nome também é Jonathan, né? Mas, e a gente trabalha com contabilidade e gestão financeira. E existe muito mito e existe um princípio contábil que é o princípio da entidade. Não tem nada a ver com religião. O princípio da entidade tem a ver com você é uma pessoa e a sua empresa é outra pessoa. Uma é uma pessoa física, o outro é uma pessoa jurídica. Logo, o dinheiro que é da pessoa física, ele não pode se misturar com o dinheiro da pessoa jurídica.
Então, o que entrou na sua empresa é para fazer a gestão financeira da sua empresa, pagar custo fixo, pagar custo variável, pagar fornecedor, pagar contador, pagar imposto, fazer essa gestão. E aí, no final, aí todo mês você tem um negócio chamado Prolabore, que é o salário de quem trabalhou, o salário do sócio. E aí, no final do período, se por um acaso você fez uma excelente gestão, você teve um bom período, você teve um ano favorável, um trimestre favorável, você teve lucro, aí sim você recolhe esse lucro e esse dinheiro é seu. Mas vendi por tanto, deu menos tanto e sobrou esse valor é meu? Me desculpa, mas você está enganado. Pamela, hoje a gente percebe assim, existe muita gente que chega para você, que busca fazer um investimento, mas ainda não tem um mínimo de controle financeiro? Tem muita gente que chega assim. Inclusive, só voltando no que você estava falando sobre a empresa, né? A nossa professora da pós-graduação, ela também atende muito público, né? Os empresários e tal. E ela falando que normalmente as empresas, elas dão lucro. O único problema da empresa é o dono da empresa que não tem organização. Aí ele vive assaltando a empresa dele. Então, assim, respondendo a outra pergunta, tem muita gente sim, que chega, que quer investir, não tem organização, e por isso essa pessoa não tem o dinheiro. Na verdade, ela tem, ela só não sabe administrar esse dinheiro para investir. Ela faz isso na empresa, ela faz isso na vida dela, e vira uma bola de neve, nunca sobra, nunca começa a investir, e ela tem essa impressão que ela só trabalha para pagar as contas, nunca sobra para investir na empresa, investir na própria vida. O que a gente percebe nesse cenário, então, é que às vezes falta disciplina. E que, de fato, eu sempre falo isso, a empresa, principalmente empresa pequena, ela é o reflexo do seu dono. A pequena empresa, a microempresa, a empresa aí com faturamento de até, sei lá, 100, 150 mil reais por ano, ela é o reflexo do seu dono. Tirando as grandes corporações que têm equipes para cuidar de RH, equipes para cuidar do financeiro, equipes para fazer quase tudo, e o dono da empresa, ele é só o dono, às vezes ele é o presidente que coordena essa turma, mas às vezes nem o presidente ele faz parte do conselho. Mas falando de pequena empresa, que é a realidade de quase todo mundo que está entrando aqui na live agora, todo mundo que está nos acompanhando, que é a realidade dos meus clientes, pequenas e médias empresas, a empresa está lá e ela é o reflexo do seu dono. Então o que acontece, Pamela, que eu percebo muito, e você falou agora algo muito interessante, que se o dono é responsável, a empresa é uma empresa responsável. Se o dono é sério, a empresa é séria. Se o dono paga as contas em dia, a empresa paga as contas em dia. Se o dono tem compromisso, a empresa é uma empresa que tem compromisso com aquilo que ela tem que cumprir. E o contrário também é verdadeiro, porque se o dono é todo desorganizado, a empresa também o será. A empresa também vai ser esse reflexo. E assim, como a Pamela acabou de dizer, isso acaba refletindo tanto na vida empresarial, tanto no pessoal dele, e ele acaba falhando numa área que tem sido um grande calcanhar de Aquiles para as pessoas, que é a área financeira. A área financeira, ela é responsável por destruir casamentos. A área financeira é uma causa que traz depressão para muita gente passa por problemas financeiros e acabam desencadeando outras doenças, acabam desencadeando problemas físicos realmente, problemas emocionais, problemas de relacionamento. As pessoas têm problemas sociais, porque muitas vezes têm vergonha, porque tem uma dívida ou outra e acaba não conseguindo nem socializar mais. Então o que a gente percebe? A vida financeira é um reflexo daquilo que você é. E na sua empresa não é diferente. Quando a gente fala, Pamela, de gestão financeira para pequenos negócios, e a gente falou agora da empresa que dá lucro, então lembra, para a empresa dar lucro, primeiro você tem que ter um mínimo de controle. Se você tiver um controle das suas receitas, tiver um controle das suas despesas, tiver um controle dos seus custos, e lá no final você sabe quanto que a empresa deu de lucro ou prejuízo de verdade, aí você pode investir. E quando a gente fala em poder investir, antes de você retirar esse lucro para você, você tem que fazer reserva. E como a Pamela citou aqui, a nossa professora da pós-graduação sempre fala que tem um pilar GCPM. E o pilar GCPM é gerar dinheiro, cuidar do dinheiro, e o P de proteger. No pilar proteger, Pamela, aonde que está as principais causas que você vê que as empresas precisam se proteger financeiramente? Então, muitas empresas, muitas pessoas que começam o seu negócio, né, eles não vão à frente. Alguns negócios fecham nos primeiros 6 meses, outros fecham no primeiro 1 ano. Só 33% dos negócios, eles passam de 10 anos.
Aqueles até conseguem, vai 1 ano, 2 anos, alguns chegam a 5, mas é muito difícil uma empresa crescer e se manter crescendo e gerando lucro durante mais de 10 anos, não é? Que é o que todo empresário quer, se consolidar. E o fator proteger é um dos principais, porque um dos principais motivos da falência das empresas é faltar o dinheiro para pagar as contas. E esse dinheiro falta porque o empresário não tem uma reserva de emergência ou não tem uma reserva para o capital de giro da empresa. Chega um momento que ele tem ali, ele se vê cheio de contas para pagar e não tem dinheiro para pagar aquelas contas. Porque empresa, ela sofre oscilações. Tem momentos, tem meses que você gera muito dinheiro, tem meses que você gera pouco. E se o empresário fizer, se o empreendedor fizer igual você falou, naquele mês, eu vendi tanto, sobrou tanto, isso aqui que sobrou é tudo meu, e ele não se prepara para eventuais, né, meses ruins ou para emergências, para coisas do tipo, imagine uma coisa desse tipo, que eu já vi acontecer com empresários aqui da minha cidade. Aconteceu um incêndio na sua empresa durante a noite, e aí você não tem uma reserva de emergência para resolver aquele problema. Então, você tem que proteger sua empresa de todas as formas. E a principal, a base, é ter a reserva de emergência da empresa. Tanto para esses momentos em que ela gerar menos lucro, quanto para momentos de emergência mesmo, de situações que fogem ao controle. E assim, muitos empresários não têm nem a noção do conceito de reserva de emergência da empresa, não é? Que, se a gente vamos trazer aqui para a pessoa física, se você é um funcionário público, você tem uma estabilidade, seu salário ali, a sua reserva de emergência equivale a 6 meses do seu custo de vida ali, guardadinho em algum lugar, para se acontecer alguma coisa, você ir lá e pegar aquele dinheiro. Um empresário, como ele não tem essa estabilidade do funcionário, né, da CLT ou do funcionário público, a reserva de emergência dele tem que ser para, no mínimo, 1 ano. Porque, às vezes, a empresa ela pode ir mal durante 1 ano inteiro. Quantas empresas não sofreram com isso durante 2020, da pandemia? Foi 1 ano inteiro de problemas. Os empresários que não tinham essa reserva de emergência, grande parte foi a falência. E não é? Quem não foi a falência produzir dessa forma. Pode falar. Eu costumo dizer que quem não quebrou na pandemia, né, hoje está tropicando de alguma forma e ainda não caiu, mas está tropicando e está tentando se equilibrar com o que restou, porque justamente não tinha falta de capital de giro. Eu fiz algumas anotações aqui sobre algumas reservas que é possível que você faça, você é um empreendedor que está nos ouvindo. Primeiro, quando a gente fala de capital de giro, para quem não sabe o que é capital de giro, é o valor que a sua empresa precisa para ela se manter viva. É o valor que ela precisa para poder efetivamente girar, para pagar suas contas, para pagar suas despesas, mesmo que você não tenha faturamento. Então, se você não tem faturamento, você precisa ter um capital de giro para poder trabalhar, que faz uma compra aqui, paga um funcionário ali, paga uma despesa aqui, e precisa ter efetivamente esse capital de giro para o seu negócio poder existir. Porque na pandemia, como a Pamela falou, tinha gente que trabalhava hoje para comer amanhã, trabalha hoje para comer amanhã, trabalha hoje para comer amanhã, de repente você não pode trabalhar hoje. E aí você fica, puxa vida, o que eu como amanhã? E aí, quem não tinha capital de giro realmente passou muita dificuldade. Mas, Jonathan, não quero que venha outra pandemia. Falando de pandemia em sexta-feira 13, tá de brincadeira comigo, né? Mas, olha só, eu conheço muita gente que toma aperto quando chega, agora é final do ano, quando chega 13º. Chega na hora de pagar o 13º, o camarada recorre a banco, o camarada recorre a empréstimo com familiar, o camarada bate em 40 portas, porque ele precisa fazer dinheiro para pagar o 13º dos funcionários, porque ele não fez reserva durante o ano. Ele não teve a disciplina de fazer uma provisão, de pegar o salário, de dividir por 12, guardar em algum lugar, para quando chegasse dezembro, ele simplesmente retirasse esse valor e pagasse o 13º. Você sabe que vai chegar o 13º. É certo que vai chegar. A não ser que, não sei, o ano chega no meio, começa de novo, chega no meio, começa de novo. Mas se o ano terminar, vai ter 13º. Não tem recurso, não tem como não ter. Outra coisa, gente. Se você precisa demitir um funcionário ou um funcionário pede demissão e você não tem reserva, faz o que daí? Rescisões custam caro. Só que mais caro ainda é você manter alguém na sua empresa que não produz, é você manter alguém na sua empresa que não dá o retorno, é você manter alguém na sua empresa, né, que não tem assiduidade, que não corresponde ao salário que ele merecia ganhar. E aí você precisa fazer uma demissão. Se você não tem o valor para demitir um funcionário em caixa, você faz como? Atura ele até ter?
E aí, se nunca tiver, faz o quê? Então, você precisa entender essas coisas. E outra questão é, como a Pamela falou, é uma questão de caixa mesmo. Então, o capital de giro é basicamente isso. Você precisa se manter com funcionamento, mas precisa tentar também para 13º, demissão, caixa. Quando a gente fala de reserva de emergência, a gente fala sobre, o nome já explica grande parte, mas uma emergência que aconteceu. Bom, aconteceu um desastre, um incêndio na empresa, aconteceu um desastre, alguém entrou com o carro aqui, bateram o carro na parede, entrou empresa dentro, quebrou a vidraça, fez isso, fez aquilo, enchente, enfim. Claro que, Pamela, né, existe seguro. As seguradoras estão aí. Mas nem todo mundo tem condições de pagar um seguro, ou nem todo mundo tem a diligência de pagar um seguro, né? E de contar com a seguradora, e às vezes de arcar com a franquia daquilo ali que aconteceu, enfim. É decisão sua de sair com quem faz a gestão financeira da sua empresa. Você não tendo seguro, você tem que pelo menos ter uma reserva de emergência. Você pelo menos tem que contar com dinheiro, porque pode acontecer de você mesmo ficar doente, de você precisar contratar alguém para suprir uma demanda que você não estava esperando, pode acontecer de uma máquina quebrar, estragar, né? Tem empresas que têm maquinários quase que milionários dentro das empresas. E se uma máquina dessa estraga? E precisa comprar outra, para não prejudicar a tua produção, o que vai acontecer? Você precisa mentalizar tudo isso, que só está sujeito quem está vivo. Então, se você está vivo, pode acontecer com você. Uma outra questão reservas de oportunidade, reservas de reinvestimento, porque tem aquele cara, Pamela, e é o mesmo cara que termina o mês, ele gasta tudo. Esse cara termina o mês e ele não entende que aquilo que entrou, ele pode reinvestir na empresa. Ele pode reaproveitar um pouco do seu lucro para melhorar o negócio que ele já tem. Seja comprando equipamento novo, seja investindo num uniforme novo, seja investindo numa publicidade melhor, seja investindo na imagem dele, enfim, seja colocando de novo em publicidade, enfim, um percentual de reinvestimento para ele guardar e fazer no ano que vem de novo. E aí tem gente que, porque o empresário Luciano Hang fala muito disso, que tem gente que tem a vaquinha de leite e toma e vai lá e mata a vaquinha. Engorda e mata a vaquinha. E daqui a pouco não tem mais essa vaca, porque a vaca morreu. Quando o que poderia ficar retirando o leite dessa vaquinha sempre e comprar mais vaquinha para dar mais leite? Se eu pegar o leite da vaca, aproveitar, beneficiar, vender o leite, daqui a pouco eu faço dinheiro e compro outro, eu tenho duas, eu uso... Enfim, essa é mais ou menos a linha de pensamento. E quando a gente pensa em reinvestimento, é isso. Porque o camarada que toma todo o leite da vaca, o camarada que mata a vaquinha e come porque ela já está bem gordinha, esse é o cara que ele não está pensando na continuidade do negócio dele. O dinheiro todo é meu, daí você não investe de novo porque você quer retirar todo o dinheiro para si. E aí você impede o seu negócio de crescer, você impede o seu negócio de efetivamente prosperar. Bom, falando sobre proteção, falando sobre essa necessidade de você ter reservas, para quem quer anotar, então anota aí. Reserva de capital de giro, reserva de emergência, reserva de reinvestimento e de oportunidade. E o que é oportunidade? Bom, está nascendo apareceu um bom negócio para mim fazer, apareceu uma oportunidade de expansão, uma oportunidade de um novo negócio, quem sabe de uma outra frente, e eu preciso fazer essa compra, e essa compra tem que ser à vista, e eu tenho que aproveitar ela. Se você não tem o dinheiro guardado, você não consegue fazer e acaba perdendo uma oportunidade. Então, são reservas que ficam a sugestão para você fazer. Pamela, uma vez que eu fiz essas reservas, que eu quero fazer essas reservas, que eu quero guardar esse dinheiro, o melhor lugar para me guardar esse dinheiro é na poupança, é isso mesmo? Não, é o pior lugar para você, pior do que a poupança só no seu colchão. Olha só, a poupança hoje não é um bom lugar para você guardar, principalmente para os empresários, tá, gente? A pessoa... Uma das coisas assim que as pessoas... não, eu gosto da poupança, pelo menos porque a poupança não tem imposto de renda. Não rende muito, mas não tem imposto de renda. Para o empresário, tem o imposto de renda, os empresários não são isentos. Então, assim, para a pessoa física, a poupança já é ruim. Para o empresário, você não deve nem pensar nessa possibilidade, tá? Você deve pensar em outras possibilidades. Então, hoje, para reserva de emergência, o empresário deve procurar um local seguro, tanto quanto a poupança, e que ele possa ter acesso ao dinheiro a qualquer momento, porque a oportunidade pode surgir hoje e naquele dia você tem que fazer aquela aquisição, se for amanhã já não dá. Então, o investimento ali, essa reserva de oportunidade, ela tem que ter liquidez, né? Que é a facilidade de você vai pegar o dinheiro a qualquer momento. E onde, então? Se não é na poupança,
No Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do país hoje, a gente tem o Tesouro Selic, que ele tem uma rentabilidade bem melhor do que a da poupança, de 2 a 3 vezes maior do que a poupança, até porque a Selic está bem alta. E lá você tem essa possibilidade da liquidez, de tirar o dinheiro a qualquer momento, quando você precisar. Então, assim, hoje, o Tesouro Direto, especificamente lá no Tesouro Selic, é o melhor lugar para colocar essas reservas de emergências, essas reservas de oportunidades, tá? Além do Tesouro Direto, a gente tem também, na renda fixa, alguns CDBs de liquidez diária. Aí eu acho até melhor do que o Tesouro Direto, porque eu vejo um probleminha assim no Tesouro Direto. Às vezes a emergência é naquele momento. E o Tesouro Direto, ele é funcionário público. Então, assim, quando você vai retirar, ele demora às vezes 2, 3, 4, 5 horas para depositar o dinheiro na sua conta. Se for à tarde, se você precisar do dinheiro às 5 horas da tarde, ele só deposita no outro dia. E aí pode ser que você perca uma oportunidade. Então é bom você dividir sua reserva de emergência ali, de oportunidades, entre Tesouro Selic e CDBs de liquidez diária. Legal. Só para explicar para o pessoal aqui, explica melhor o que é liquidez diária. Liquidez diária é quando você pode tirar o dinheiro naquele dia. Todos os dias você pode tirar o dinheiro sem ter nenhum prejuízo. A maioria dos investimentos, eles não têm essa liquidez diária. O investimento está lá, o investimento vai para 2026. Aí você tem que esperar até 2026 para tirar aquele dinheiro. Se você resolver tirar antes, você paga alguma multa. Você não tem o rendimento que você esperou. Então, a liquidez diária eu posso tirar todos os dias sem nenhum prejuízo. É que o pessoal tem... A maioria do pessoal que vem procurar para investimentos, essa talvez é uma das grandes ressalvas, um dos grandes mitos que as pessoas guardam, que é o quê? Bom, Jota, se eu investir hoje, como é que eu faço se eu desistir, se eu querer tirar, se eu precisar tirar esse dinheiro, né? E muitos desses, Pamela, foram até já vítimas de alguns golpes, foram vítimas de algumas pirâmides, algumas situações em que acabaram perdendo dinheiro por falsos investimentos, e eles têm sempre esse medo. Mas caramba, se eu precisar tirar, como é que funciona, né? E aí, por conta desse medo, e por conta que na poupança eles carregam um cartãozinho no bolso, e eles sabem que é só chegar no caixa eletrônico e digitar a senha e retirar o dinheiro, o pessoal prefere e acaba optando pela poupança pela facilidade e pela falsa segurança que acaba passando, né? Mas você, empreendedor que está nos ouvindo, que precisa fazer investimentos, que precisa fazer reservas para sua empresa, que dia 20 de dezembro vai ter que pagar 13º, que se um funcionário pedir demissão, você vai ter 10 dias para pagar a demissão dele, tá tudo certo se você fizer o investimento. E vamos lá, por que optar por um investimento de tesouro direto ou bom CDB com liquidez diária e não com a poupança em termos de rentabilidade? Me conta melhor isso. Gente, olha só. Imagine que você investiu seu dinheiro ali no Tesouro Selic, certo? Aí a rentabilidade do Tesouro Selic é de acordo com a taxa Selic. Para quem não sabe o que é taxa Selic, tá? É a taxa de juros do mercado. Então, hoje, se você for fazer um financiamento em um banco, você vai ter que pagar o preço do apartamento e mais os juros, e dentre os juros, eles são regulados de acordo com a Selic. Então, se a Selic estiver alta, você vai ter que pagar muitos juros. Se a Selic estiver baixa, você vai pagar juros menores. E os investimentos, se você investiu seu dinheiro ali no Tesouro Selic, você vai receber com base no Tesouro Selic, certo? Então, olha só. Por que você ganha mais do que na poupança? A poupança, hoje, ela paga só 70% da Selic. Então, se você coloca o seu dinheiro lá no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária, você está ganhando mais do que na poupança, porque a poupança sempre vai render menos do que o Tesouro Selic. E aí as pessoas falam assim, mas tem um imposto de renda. Mesmo depois, hoje a Selic está 12%, 12, alguma coisa. Aí tem o desconto do imposto de renda. Então, hoje, assim, líquido, né, você deve tirar uns 10% se você investir no Tesouro Selic. A poupança só está pagando 6%. Sim, e o imposto de renda ele já vem retido na hora que você retirar, é super seguro e é super tranquilo, né? Então, assim, como a Pamela falou, mais vale eu pagar um pouquinho de imposto de renda e ter mais rentabilidade do que não pagar nada e ter metade dessa rentabilidade praticamente, né? A poupança hoje rende 70% da Selic mais TR, né? A TR é conhecida como taxa ridícula aí na internet afora. Porque ela é ridícula mesmo, é 0,1, 0,3, é quase nada.
E por render esse 70% da Selic mais TR, a gente acaba optando. E o que é a Selic? Taxa básica de juros. Então, você está lá, você vai aproveitar. Se o juros está alto, você acompanha essa taxa básica. Se o juros está baixo, você acompanha também essa taxa básica. Ou seja, Pamela, o que a gente mais fala é assim, se eu deixar meu dinheiro muito tempo na poupança e acabar achando que estou investindo, quando na verdade eu estou no máximo guardando, o meu dinheiro daqui a algum tempo, e não muito tempo, daqui a um ano praticamente, ele vai valer menos do que quando eu investi. Se eu investir R$1.000, daqui a um ano, esse R$1.000 não vai ter o mesmo valor de mercado que ele teria hoje. É isso? Exatamente. No nosso país, a gente sofre muito com a inflação. Os preços de tudo sobem de uma forma que a gente não consegue controlar, da gasolina, dos alimentos. Então, você colocou lá R$1.000 em janeiro na poupança. Como a poupança está pagando só 6%, e, gente, nesse ano, teve meses que a inflação chegou a 15%. A poupança está pagando 6%. Aí tem mês que a inflação chega a 15%. Imagina que você colocou R$1.000 na poupança. No final, você vai ter 1.060 menos. 1.060. Alguma coisinha. Só que a inflação somou muito mais do que isso. É como se nem os seus R$1.000 você tivesse mais. Você tivesse apenas 990 e alguma coisa. Porque a inflação corroeu o seu dinheiro. E em outros investimentos que rendem mais que a inflação, no Tesouro Direto, na renda fixa, você ultrapassa a inflação e ainda colhe um pouco mais do que é importante as pessoas terem essa noção, terem esse discernimento, né? A gente tem também alguns investimentos que não são só esse Tesouro Direto, não é só o CDB, que são as partes de renda fixa que a Pamela está trazendo, mas esses e outros investimentos, eles são mais focados a pessoas físicas. E não estamos falando agora de reservas. Quando a gente fala de reserva, seja de reinvestimento, seja reserva de capital de giro, seja reserva de caixa, seja reserva de emergência, seja de oportunidade, você tem que guardar num lugar que tenha fácil liquidez, para você conseguir acessar a qualquer momento, no momento que você precisar. Né? Quando a gente fala de pessoa física, e agora quero falar com você, empresário, premissa número 1, você precisa ter um prolabore. Você precisa ter um valor na sua empresa de salário para você, esse é o termo mais prático, né? O salário do empresário, o salário do sócio. Se você trabalha, você tem que receber a remuneração prolabore, que se chama pelo labor, pelo trabalho, né? Traduzindo ao pé da letra. E uma vez que você tem esse seu prolabore, pelo trabalho, você tem que fazer o mesmo cuidado que você tem para fazer a gestão financeira lá na sua empresa, você tem que fazer aqui na sua pessoa física também. Cuidando também da sua renda na pessoa física. E agora, uma reflexão para você. Porque, por mais que você queira e por mais que talvez você se esforce para isso, a sua empresa pode não durar para sempre. Há uma notícia para você, tá? A sua empresa pode não durar para sempre. O seu negócio pode não durar para sempre. Porque você vai ficar velho, a sua saúde não vai durar para sempre. Você vai querer desenhar uma sucessão, você pode querer ir para outros mercados e vai ter um ponto que você vai querer ou se aposentar, ou mudar de ramo, ou você não vai querer mais trabalhar, simplesmente. E no dia que isso acontecer, você tem que ter bem aproveitado o seu prolabore que você recebeu durante a vida inteira. Porque, a Pamela talvez pode falar melhor do que eu sobre isso, o sistema previdenciário nacional não é dos mais confiáveis, o sistema previdenciário brasileiro, que já passou por inúmeras reformas. A última reforma mais recente, eu acredito, 2019, passou por inúmeras reformas que excluem algumas situações, deixam aposentadorias para mais tarde, as pessoas estão se aposentando cada vez mais tarde, com salários menores, e isso eu assisto aqui no escritório quase todas as semanas. E aí você, empresário, que passou a vida inteira e não recolheu um prolabore, e não contribuiu com o INSS, ou contribuiu só aquela cota ali, chega um ponto que você vai precisar aproveitar disso tudo que você teve. E o momento para você começar a semear, né, a lançar as sementes é agora. Cuidar do seu dinheiro, do seu prolabore é agora. Uma vez que eu cuidei bem do meu dinheiro, Pamela, uma vez que eu sou um empresário consciente, recebo o prolabore lá, cuido bem das minhas finanças pessoais, se eu quisesse investir, deixa um segredo para o pessoal que está nos assistindo agora, investimento de pessoa física para o futuro. Para o futuro? Então vamos lá, em pessoa física, você cuida direitinho da sua empresa, está investindo, tal, o que é que você faz com o seu prolabore? Tá? Primeiro, as mesmas regrinhas lá da empresa. Você tem que ter sua reservinha de emergência lá no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária. Aí você investe também para os seus sonhos, presente, para viagens, coisas que você quer e pensa no futuro.
pelo menos 10% do seu Prolabore é para você pensar no seu futuro, na sua velhice. Eu acredito que ninguém aqui quer ter uma velhice sem dignidade, chegar na velhice e baixar o padrão de vida, porque é o momento que a gente mais precisa de dinheiro. O custo de vida aumenta, não diminui. Então, assim, gente, como é que a gente se planeja para se aposentar sem depender do governo, tá? A gente tem opções na renda fixa e a gente tem opções na renda variável. A renda fixa, ela é mais segura, não é? É lá no Tesouro Direto, é protegido pelo Tesouro Nacional, você é resguardado e tal. Então, assim, tem a opção do IPCA+, com juros semestrais, ou só do IPCA+, também. Esse IPCA, ele é um bom investimento porque ele te protege da inflação. Então, imagina que você quer se aposentar, olha, eu tenho 40 anos, quando chegar 2045, eu não quero mais trabalhar. Quando eu tiver 60 anos, eu quero me aposentar e passear, curtir minha vida, certo? Então, você investe no Tesouro IPCA 2045 e aí, seja a inflação que tiver no país, aquele investimento está te pagando o IPCA, que é a inflação. Então, você vai acumular o seu dinheiro, ele não vai ser corroído pela inflação e você vai poder usufruir dele na velhice. Tá? Inclusive tem até a opção IPCA com juros semestrais. Se a pessoa já quer, nesse momento, a pessoa já chegou naquele momento da aposentadoria, o empresário quer vender a empresa, quer vender alguma coisa, fazer um investimento, tem aquele IPCA com juros semestrais. De 6 em 6 meses, os juros caem na sua conta para você viver com ele. Aí você tem que administrar esse dinheiro ali durante esses 6 meses. Existe essa opção na renda fixa. E na renda variável, que é um pouco mais arriscada, você tem que buscar mais conhecimentos, né, para não investir em nada que possa vir a te trazer prejuízo. A gente tem fundos imobiliários que vão te trazer rendimentos todos os meses. Você vai ter ali, ó, seus fundos e os investimentos, né, os juros caindo lá na sua conta todos os meses para você viver, para você pagar suas contas sem precisar trabalhar. A gente tem ações. Eu vejo as pessoas investindo em ações de uma forma muito errada hoje em dia, né? Esse negócio de tirei. Gente, desta forma, investir só vale realmente se a pessoa tem assim, 100 mil reais para investir todos os meses. 100 mil reais por mês. Se você não tem 100 mil reais para só investir todos os meses, não vale a pena. Coloca dinheiro lá e tira ações. Não é assim, é para você pensar para o futuro. Você vai comprar várias ações diversificadas, pensando em retirar só daqui 10, 15 anos, 20, quem sabe, quando você for se aposentar. Porque aí o rendimento dessas ações vai cair na sua conta para você viver a sua vida tranquilo. E você vai morrer. Legal. E as ações ainda vão ficar aí para os seus filhos, para os seus netos, para eles também poderem ter uma vida mais tranquila sem precisar se matar de trabalhar. Eu sou muito fã de fundos imobiliários. Gosto bastante de fundos imobiliários, da ideia, da política. E sempre procurei assim, investir com essa consciência mesmo. De que eu não estou aqui para fazer trade, eu não estou aqui para especular. Eu estou aqui para fazer um investimento para colher o dividendo, para colher o rendimento do fundo imobiliário, para se aproveitar do lado bom da inflação, que é fazer a inflação trabalhar ao meu favor e atualizar o meu valor que eu tenho lá investido, né? E é essa visão que a gente tem que ter, a visão de longo prazo, olhando para o futuro, né? Até porque não é todo mundo que tem tempo, né, Pamela, de ficar entrando em home broker e fazendo investimento, pega daqui, pega de lá, compra essa, vende aquela. Não faz sentido pro cidadão que tem... Pra gente encerrar, Pamela, eu quero deixar o meu conselho. Esse vídeo vai ficar salvo alguns cortes, eu vou jogar lá no canal do YouTube, mas é importante deixar frisado aqui. Para tudo isso que a gente conversou, seja para a gestão financeira do seu negócio, seja para você identificar se ele está dando lucro ou prejuízo, seja para você saber quanto que você precisa fazer de reserva, seja para você estabelecer um prolabore, seja para você fazer um planejamento de aposentadoria, ou seja para você fazer investimentos, planejamento de investimentos, investir com inteligência. Para tudo isso, você precisa procurar um profissional. Então você procura alguém que trabalhe com gestão financeira, procure o seu escritório de contabilidade, se você é meu cliente, ou se você não é, procure o seu contador, procure pessoas de confiança que possam te ajudar em investimentos, procurem a Pamela, procurem um profissional de investimentos da sua cidade, que seja da sua confiança, procurem pessoas que sabem o que estão falando. E eu sempre digo isso, sabe por quê? Porque quando a gente trata de dinheiro,
Às vezes as pessoas têm alguns desconfortos em falar, mas com todo o mérito à profissão de borracheiro que eu vou falar agora, quando você está doente, você não vai no borracheiro, você vai no médico. E quando você fura o pneu do seu carro, você não vai no médico, você vai no borracheiro. Então, olha só, você tem que procurar o profissional certo para a causa certa, senão vai dar errado. Então, assim, quando a causa é financeira, quando a causa é de gestão, procure o seu contador, procure um profissional de gestão, procure um profissional de investimento, porque é uma escolha inteligente que você faz para investir o seu dinheiro com inteligência, para fazer a gestão dos seus negócios eficiente. Aproveitando que você está aqui, depois de acabar esse vídeo, você pode ir lá no meu perfil do Instagram, na minha bio, tem um link lá com bastante informação legal, tem inclusive o meu contato no WhatsApp que você precisa. Pamela, as considerações finais, desde já eu te agradeço por esse momento, 1h, sexta-feira, obrigado por estar aqui, obrigado pelos grandes esclarecimentos, é uma honra e vamos lá, tá contigo. Então, gente, como o Jonathan disse, né, eu gostei dessa, vou usar agora, essa do borracheiro e do médico aí. Né, procure educadores financeiros para te ajudar a se organizar se você ainda não sabe se organizar, para aprender a investir da maneira correta se você ainda não sabe, tá bom? Estamos aí para ajudar vocês em qualquer situação. Eu dou mentorias, tá, de investimentos, caso alguém aí não saiba nada sobre investimentos e deseja começar a investir, podem me procurar, podem ir lá no meu Instagram, dar uma olhada no meu trabalho. A gente já tá aí há quase um ano, né, Jonathan? Vai fechar fazendo um ano agora. Trabalho de educação financeira. Vai fechar acho que mês que vem fecha o ano. Mas é isso. Então, boa tarde, muito obrigada pelo convite, tá? Eu achei muito legal você, muito dinâmico. As pessoas que estão nas suas mãos estão em ótimas mãos. Então, a gente percebe quando o profissional é qualificado, né? Obrigado. Obrigado pelas palavras. Obrigado mais uma vez, Pamela. Obrigado a todo mundo que assistiu. E um abraço, boa tarde, bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Se você não quer se sentir perdido nos próximos passos ou quer acelerar os seus resultados como um empreendedor ou empreendedora, esse é o seu próximo passo ideal. Além de uma mentoria individual, reuniões no Meeting e grupo exclusivo, você receberá mais de R$1.000 em treinamentos, e-books e consultorias como bônus. Eu estou falando na mentoria do Plano 90D, onde eu vou te ajudar nas seguintes áreas: modelagem de negócios, gestão financeira, gestão do tempo e marketing e vendas. E mais do que isso, eu vou te ajudar a estruturar um negócio do absoluto zero ao lucro. Dinheiro no bolso de verdade. Em outras palavras, essa é uma mentoria para pegar você pela mão e levar até a transformação de ser dono do seu próprio negócio. Um negócio lucrativo que gera dinheiro todos os meses, tudo isso em 90 dias ou menos. Você pode comentar a palavra mentoria aqui embaixo ou me chamar nos contatos que estão na descrição desse vídeo. Mas corre, porque as vagas são limitadas.